Pessoal, olha para cá. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Então, que atenção não se deve dar à palavra de Deus, sim ou não? E aí o Espírito Santo vai examinando. Ele vai nos observando. É aí que tudo começa a mudar. É aí que tudo começa a melhorar. Por quê? A atenção que se dá a Deus. A atenção que se dá a Deus. Dá uma olhadinha no celular? Muito bem. Então, Jesus fale conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. O título desse capítulo diz assim, vamos lá? Juntos? A cura de um paralítico, o quê? Em Betesda, a cura de um paralítico. Uma cura. Pessoal, será que hoje, esse mesmo Jesus, de quem nós vamos aqui observar, ouvir, contemplar, será que ele hoje está pronto para curar? Quantos têm essa certeza? Sabe por que podemos ter a certeza absoluta? Porque a palavra de Deus é de autoria do Espírito Santo. Inspiração do Espírito de Deus. Sabe o que o Espírito de Deus diz? Ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda. Ele não muda, ele não muda, ele não muda no seu amor, no seu zelo, no seu poder, ele não muda. E é isso, pessoal. O que faz a diferença? É a forma, né? Eu sempre digo isso, né? É a forma. A forma como se ouve, a atenção que se dá, se colocamos no coração, se estamos procurando entender, se assumimos, não é? Então vamos lá. Iniciando Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: vamos juntos? Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, que tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: vamos juntos? Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E povo de Deus, vamos atentar aqui. Claro que não vamos esgotar a riqueza extraordinária desse encontro desse homem com Jesus. Na verdade, Jesus foi ao encontro dele. Olha que coisa simples, gente. Sabe, olha só, eu me impressiono muito. Às vezes eu recebo pessoas aqui que dizem que são de Jesus, tá? E que têm dúvidas a respeito da vontade de Deus para a sua cura, para a sua saúde. Eu me impressiono muito com isso. Já recebi pessoas assim: a senhora me ajuda em oração, ora por mim agora, porque eu tenho uma enfermidade assim,
Mas eu não sei se essa enfermidade é um castigo de Deus, se é uma prova de Deus. Já me disseram que é uma aprovação de Deus. Outros me disseram que é castigo. E eu digo, meu Deus, caramba, a doença arrebentando e Deus dando pancada, que Deus é esse? Eu digo, não, Senhor, só tem que ir na palavra, conhecer Jesus e o seu amor. O que é isso? Gente, é absurdo. Mas enfim, olha, muitas vezes apanham a reboque partes das escrituras que não tem nada a ver com um contexto. Exemplo disso, se for a tua vontade, quem participa aqui às quartas-feiras? Pois é. Precisamos saber qual é a vontade de Deus, né? Então está aqui. Você está vendo que esse homem ele está deitado numa cama há 38 anos, paralítico. Há 38 anos. Fala isso para a turma da fisioterapia. Que Jesus chega e diz assim, levanta, pega a tua cama e carrega a cama, vamos embora. Com carinho pelo pessoal da área, que se esforça. Mas milagre só Jesus. Então você vê, olha que coisa linda. Jesus está vendo que ninguém o ajuda a entrar no tanque. Então todo ano ele vai naquela expectativa, ele vai naquela esperança, mas não chega a sua vez. Tem gente vivendo assim, pessoal. Sempre procurando alguma coisa que lhe ajude, que melhore, e não passa de expectativa e esperança porque não acontece. Tem gente que está pertinho da bênção e não consegue apanhar a bênção, receber a bênção. Por quê? Porque quem tem a bênção é o dono da bênção. Quem é? Jesus Cristo, o Criador. É preciso conhecer Jesus. Aquele a quem Deus enviou para fazer a obra que ninguém nesse mundo pode fazer. Resgatar um ser humano perdido, colocar nos braços de Deus, com poder para salvar eternamente, curar, libertar, abençoar. Só que agora ele deve estar no controle. Receber Jesus é isso, é receber literalmente a vida. Você vê que ele não consegue. Ele diz assim, olha só, observa comigo aqui o versículo 7, Jesus perguntou no versículo 6, e vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim, dá uma paradinha. Ou seja, a minha vez nunca chega. Nunca chega a minha vez. Tem gente que vive desse jeito, pessoal. Nunca chega a sua vez. Tem gente vivendo assim, em busca da saúde, em busca de uma porta de emprego, em busca de uma estrutura profissional, ou seja, quer até fazer algum curso, não consegue, vive prisioneiro, não tem um centavo, não aparece nada. Porque Satanás, ele é mestre em fechar portas. Se a pessoa não encontrar Jesus, pessoal, tem gente que cai numa prisão, cai em prisão. Você vê o que acontece hoje no mundo. O índice, as estatísticas estão mostrando, tá? Os números crescentes de depressão, de ansiedade, começa com ansiedade. Ansiedade é um transtorno seríssimo. Depressão. Pessoas caem em prisões. Amargura, a vida não dá um passo. Prisão. Você vê ele paralítico há 38 anos e ninguém o ajuda. Ele diz, quando eu penso em ir, o outro vai na minha frente. O mundo é competitivo. Quando Jesus toma a frente, tudo muda de figura. As coisas mudam. Essa é a realidade. O cristão não vive para competir, ele vive para vencer pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Não tem que competir. Tem que mostrar a glória de Deus. Então ele diz, Senhor, quando eu vou, vai outro na minha frente. Ou seja, nunca chega a minha vez. E era só um movimento da água uma vez por ano. Há quantos anos ele estava buscando isso? Tem gente que está esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça.
ainda não parou para ouvir o seu Criador? Agora você viu o que acontece, Jesus vai até ele. Eu me espanto de receber pessoas, como eu disse, de ouvir pessoas. Evangelizo nas ruas e pessoas dizem, mas eu já sou evangélica, eu já sou crente, mas eu não sei se é a vontade de Deus, eu não sei se é a vontade de Deus. Uma distorção da palavra de Deus assim, absurda, completamente aleatória a vontade de Deus. Você vê que quem se oferece para curá-lo é o próprio Jesus. Jesus não espera ele pedir. Jesus estava aqui na terra fisicamente, foi até ele. Diz a palavra que Jesus sabia que ele estava nessa condição há muito tempo. Muita gente se converte, pessoal, e não recebe logo algumas bênçãos, sabe por quê? Porque deixa a dúvida tomar conta do seu interior. Não sei se é a vontade de Deus que eu vença, não sei se Deus quer minha cura, eu não sei se eu nasci para vencer, eu não sei se é realmente isso. Marca essa página aqui e vamos conhecer melhor a vontade de Deus. Marca aqui, vai comigo lá no Salmo 139. Salmo 139. Lê comigo o versículo de número 14, bem devagarinho, a 16. Vamos juntos? 14, vai comigo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas... Tem gente que pensa que Deus está alheio à história de cada ser humano. Vamos lá. Somente aqui, não é para vocês que participam dos cultos assiduamente, que são de conhecem a palavra de Deus, sabemos que o Adão foi expulso do paraíso, a desobediência dele foi tenebrosa, foi uma ofensa a Deus. Então toda a humanidade ficou separada de Deus. Ora, a humanidade separada de Deus, quem passou a imperar na vida das pessoas? É claro que o diabo com as suas obras, seus sofrimentos. Aí pessoas ficam perdidinhas. Meu Deus, por que gente boa sofre? Por que criança vai ser assim, assado? Por quê? Vamos na palavra. Mas não significa que Deus não veja, não esteja atento e não conheça. Só que há uma distância. O pecado de Adão distanciou, é o pecado original. O que acontece? Quando recebe Jesus, se aproxima de Deus. É a volta à presença de Deus. Você vê que Jesus não esperou aquele homem falar nada. Jesus chegou, queres ficar são? Jesus se oferece para curar. A gente sai nas ruas evangelizando para falar de salvação eterna. Eu não quero saber disso. Eu não quero ser evangélico. Às vezes nem para ouvir. Você chega com uma pessoa doente e diz, ei, Jesus pode te curar. Não é bem assim não. Mas para ouvir. Ouve a palavra. Você vê o Salmo 139, o salmista está dizendo, antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Isso não é lindo, não é forte? Mas não significa que a pessoa está na mão de Deus. Por quê? Porque o pecado de Adão separou. Quem é que nos aproxima de Deus? Jesus. Por isso a necessidade de aceitar Jesus. Pessoas ouvem a palavra, namoram Jesus, frequentam igrejas, mas aceitar Jesus, receber Jesus para dizer, Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero viver junto do Senhor, que é o Senhor em mim. Eu quero estar perto de Deus em todo tempo. Só que isso vai implicar em quê? Comprometimento.
Compromisso de filhos com o Pai. Amém, pessoal? De servos com o Senhor. Agora, olha a grandeza de viver na comunhão do Espírito Santo. Filhos, ouvindo o Pai, recebendo os cuidados, conhecendo e se posicionando. Porque Deus ensina. Então você vê aqui. Claro que Jesus sabia, você leu lá comigo, olha só. E Jesus, sabendo que ele estava há muito tempo enfermo, você leu comigo? Jesus, sabendo que este estava há muito tempo enfermo, Jesus sabia. Que fazia 38 anos, Jesus sabia. Só que agora Jesus está na terra e vai até ele. E qual foi a primeira pergunta de Jesus? Queres ficar são? O que Jesus ofereceu? Saúde. Então diga: Jesus dá saúde. Jesus oferece saúde. Agora, pessoal, é claro que isso é uma questão de fé. Aí entra, né, a dimensão espiritual. Porque é muito comum as pessoas que têm uma enfermidade ficarem presas aos sintomas, ao diagnóstico. E aquilo domina o interior. E literalmente, pessoal, a psique do ser humano é incrível. Mas quando enraiza alguma coisa, olha o que as pessoas dizem. Um diz assim: sou hipertenso. Outro diz: sou diabético. Outro diz: sou cardíaco. E as pessoas dizem: o fulano é canceroso. Sim ou não? Pronto, olha aí. Então aquele homem era paralítico. Somente até Jesus entrar. Quem se ofereceu para curá-lo foi o próprio Senhor Jesus. Jesus não esperou ele pedir: pastor, eu preciso de uma cura. Gente, o que você lê na Bíblia, essa simplicidade, entra no campo espiritual. Sai do natural. Às vezes a gente fazemos uma oração num culto, expulsando um espírito de enfermidade, ou até falando dos sintomas e expulsando, e de repente alguém diz assim: ai, me deu uma dor mais forte. Ai, senti isso assim mais forte. Existe uma negociação do mundo espiritual para prender o ser humano no mundo físico. Você tem que sair do físico para o espiritual, ou seja, Deus está aqui, está operando na minha vida, e crer antes de ver. Muita gente diz assim: eu quero ver para crer. Foi o caso de Tomé. Jesus, quando se apresentou a Tomé, Jesus havia ouvido a conversa deles e as palavras de Tomé, palavra por palavra. Os discípulos estavam com medo de serem apanhados pela cúpula dos judeus e pelos soldados romanos. Porque eles achavam que Jesus era uma seita. Nós vamos prender esses discípulos deles, vamos acabar com isso. Aí eles se esconderam num lugar fechado, portas trancadas, hein, gente? Jesus entrou. Vai comigo? Ninguém fecha portas para Jesus. Ninguém fecha portas para... Pessoal, quem grudar com Jesus, meu irmão, não tem para ninguém. Quem grudar com Jesus não tem para ninguém. É tremendo demais. Agora, Deus quis assim, essa simplicidade. Tudo aconteceu nesse mundo. Jesus veio aqui na terra como homem. Foi ao Calvário, foi à cruz. Você não viu, eu não vi, mas está aqui. Ele dividiu a história, ele dividiu o tempo. Sim ou não? Agora crê. Aí os discípulos anunciaram assim: olha só. E Jesus ressuscitou. Ele apareceu para muitos, para alguns. Aí o Tomé, sabe o que Tomé disse? Eu não creio. De modo nenhum. Se eu não ver. Botou logo o olho físico. Se eu não vir. Tem gente que diz assim: se eu não ver com esses olhos que a terra de comer. O Tomé disse: se eu não vir, de modo nenhum crerei. Só que Jesus estava ali dentro, mas não tinha se materializado. Jesus escutou palavra por palavra. Tem gente que pensa que Deus está alheio. Tem gente que pensa que o Espírito de Deus está distante. Pessoal, crescer na fé. Crescer na fé. Crescer na fé. Colocar dentro do coração: pastor, eu quero. Come a palavra. Medita.
8 dias depois, diz a Bíblia que Jesus se apresentou no mesmo lugar e o grupo que havia anunciado também estava presente e estava Tomé. Jesus se materializa, chama o Tomé, apresenta a mão com aquela chaga e diz aqui: Tomé, toca aqui. Jesus mostra o lado da costela, que foi exatamente do lado do coração, porque jorra o sangue todo até a última gota e vai a água, ou seja, o soro do corpo. Aí vai, Jesus abre assim e diz assim: bota o teu dedo, você não falou que queria colocar? Eu estou parafraseando, mas deixa eu mostrar isso para você que é muito forte. Vai lá em João 20, vai. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 27. Vai. Vai comigo, ó. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Quem lê em voz alta comigo? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Seja crente, meu irmão. O que é isso? Seja crente, meu irmão. Não duvide da palavra. Crente é o que crê. Crente é o que crê. Aliás, tem crente para todo lado, né, meu irmão? Tem gente que crê isso, crê naquilo, crê na vela acesa, crê na imagem, escultura, crê no fulano de tal, crê não sei quem, crê. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora, olha só, põe aqui o teu dedo, põe aqui o teu dedo. Sabe por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Por causa do versículo 25. Olha só, lê o 24 e o 25 comigo, vai. Oh, vai comigo em voz alta, vai junto, vamos juntos? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma. Esse é o problema de muita gente que entra nas igrejas. Esse é o problema de muita gente que tem uma doença, quer a cura, mas assim, não consigo. Eu não consigo. Eu só vou conseguir crer quando o doutor me der o veredito final de que eu não tenho nada. Só que com Deus não é ver para crer, é crer para ver. Tudo é possível ao que crê. Alimentar a fé. Sair do natural e entrar. Pessoal, se as palavras de Jesus Cristo registradas no livro não entrarem no coração e não forem suficientes, e não forem literalmente suficientes para se crer, nunca o Espírito de Deus vai operar, porque Deus não opera em incrédulos. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É colocar aqui dentro, é colocar aqui. E aí, voltando lá em João 7, a gente está pertinho. Então vamos lá. Então no versículo 8, que nós estamos contemplando aqui, versículo 8, vai comigo de novo. Jesus disse-lhe: levanta-te. Acabou. Pessoal, às vezes as pessoas participam de um culto, Jesus dá uma diretriz para determinada pessoa, vamos dizer que, porque sempre acontece isso. Vou te dar um exemplo. Um culto, muitas pessoas. Mas de repente, o Espírito Santo inspira para falar assim: libera o teu coração e perdoa. Você está aí com uma mágoa profunda e você sabe que você tem que perdoar. Aí a pessoa sente aquilo, ela sabe que é com ela, mas ela endurece o coração fingindo que não sabe, que não entendeu. Ah, tem um monte de gente aqui, isso não é comigo. Deixou passar. Jesus visitou para dizer: ei, faz isso. Para ele, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Tem gente que Deus diz: perdoa.
Tem doenças que estão presas, enraizadas no coração e na alma por falta de perdão. Libera o perdão. Logo depois vem a cura. Tem gente que não se cura. Tem gente que não se liberta. Eu conto um caso, dentre os muitos que eu tenho nesses anos todos de ministério, de uma mulher jovem que eu recebi há muitos anos atrás, que disse ser evangélica fazia 10 anos e que havia extirpado um tumor cancerígeno do intestino que voltou por 3 vezes. Retirou o tumor, já era de Jesus. Retirou o tumor com centímetros de intestino para a direita e para a esquerda, porque o cirurgião médico, o responsável pelo caso dela, queria ter a certeza de que só células sãs estariam ali novamente no intestino. Então, tira o tumor com uma parte para a direita e uma parte para a esquerda. Pessoal, 1 ano depois o tumor volta, no mesmo lugar. Tira de novo. Tira nova parte para a direita, tira o tumor, parte para a direita, parte para a esquerda, passa 1 ano e meio, volta o tumor. O médico a chamou e disse, olha, eu já retirei 52 centímetros de intestino seu, não vou tirar mais 1 centímetro, porque se voltar, eu não tenho como retirar. Aí, 10 anos de evangelho, aí ela veio conversar comigo, pediu, disse que uma amiga falou do nosso ministério, tal. E ela veio e pediu para falar comigo. E eu pedi para ela, vamos marcar com calma e me passa a sua história. No dia seguinte, intervalo de almoço, falei, senta e me conta a sua história. Eu tinha que procurar a porta, por onde aquele maldito entrou, porque arranca a parte física, mas não arranca a espiritual. Ele voltava. Todo mundo pensa logo, macumba, comida trabalhada, foi lá para dentro do corpo, tal. Eu falei, me conta a sua história. A senhora tem mágoa, raiva, ira, rancor, ódio de alguém? Não perdoo. Eu não perdoo. Falei, pronto, acabou. Acabou. O pessoal não perdoa quem? O ex-marido. Por quê? Eu era menina, 16 anos de idade, quando nos casamos. Meus pais tiveram que autorizar. Ele empresário, bem-sucedido, mas demonstrava que me amava profundamente. Eu com 25 anos, ele contrata uma aprendiz, bota dentro do escritório e se apaixona por ela. Quantos anos ela tinha? Eu com 25, ela com 16. Eu falei, a história está se repetindo, mas ele é meu marido. E aí ele sai de casa, vai morar com a menina e entra com uma ação de divórcio. E ela disse, não perdoo, ele não tinha o direito de fazer isso comigo, me tirar da casa dos meus pais com 16 anos e arrebentar com a minha vida. Eu falei, senta, termina, fala tudo. Mas era exalar ódio. Parecia que o ódio saía enfumaçado pelos poros. Os dentes trincavam. Que ódio. E eu disse, a senhora não quer sofrer mais. A senhora já passou 3 vezes por uma cirurgia dolorosa. Antes de ficar curada, ou seja, antes de fazer aquele todo tratamento que falou para mim, quimioterapia, radioterapia, depois de ter tirado 52 centímetros de intestino, a coisa voltou uma, tirou, voltou, agora a 4ª vez. Falei, senhora, tem raízes no seu coração. Falei para ela, libera perdão. Libera. Falei, há quanto tempo a senhora está divorciada? O tempo que eu tenho de conversão. Eu falei, quanto tempo? 10 anos. Eu falei, a senhora está 10 anos dentro de uma igreja com uma Bíblia na mão e não liberou perdão? Ele não merece. Falei, mas vem cá. Quem nesse mundo merece ser perdoado por Jesus? Por Deus. E ele perdoa qualquer pessoa que se aproxima dele, que o recebe. Eu falei, diga para mim, com que direito a senhora guarda esse ódio? Não vou perdoar, ele destruiu a minha vida. Não foi ele que lhe colocou o câncer. A senhora tem um espírito de morte dentro da senhora. Porque ele não vai embora, o médico arranca, o cirurgião tira o tumor.
Mas o espírito que volta, ele não conseguiu tirar. A senhora está me passando que é a 4ª vez que o tumor aparece. 3 vezes tirou. Falei, libera perdão agora, senhora. Agora. Aí nós vamos orar, vamos. Nós vamos invocar o poder de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não perdoa. Eu falei, a senhora está gritando, senhora. A senhora está dentro da igreja, não precisa gritar, eu estou aqui na frente da senhora. Você vê, ela perdeu a noção. Quando tocava no assunto, ela perdia a razão. Ela perdia a consciência. Ela gritava, eu não perdoo. Eu falei, sabe o que a senhora tem? A senhora tem um espírito de ódio. O teu espírito é de ódio. E um espírito maligno, que ama o ódio, que se alimenta dele, está no seu corpo. O pessoal não deu outra. Manifestou o demônio. E disse, ela não perdoa. E eu falei, não preciso que você me noticie isso, Satanás. Ela mesma já falou. Repreendi aquele espírito maligno. Mas ele disse, é o coração dela. O demônio é o pai da mentira, mas ele encontra uma cama, ele encontra uma rede, ele encontra um espaço, ele encontra lugar. Vocês acreditam que depois de tudo isso, ela virou-se para mim e disse, nunca vou perdoar. Eu disse com compaixão, eu disse, a senhora nunca vai ficar curada. Por quê? Marca aqui e vai comigo em Mateus 18. Mateus 18. Mateus capítulo 18. Se você encontrou Mateus capítulo 18, lê comigo o versículo 33 até o 35. Só esses 3 versículos são suficientes. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Você lê comigo? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Quantos aqui dos senhores, quantos de vocês conhecem aquela oração que todo mundo chama de oração do Pai Nosso? Quantos conhecem? Não tem um pedaço que Jesus ensinou assim? Que nós devemos falar com o Pai Celestial. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem já leu isso? Não preciso movimentar a Bíblia, todo mundo sabe, não sabe? Sabe qual é o problema? As pessoas fazem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ou vou mudar. Outra tradução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não pensa no que está falando. Você já viu pessoas falarem isso e repetir? Quem? Pois é. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos, os que nos devem. As ofensas, a maldade, tirar de dentro do coração. A responsabilidade agora é daquela pessoa. A tua parte você já fez. Pessoal, essa senhora me deu muito trabalho, porque eu fui muito além dos cultos. Eu senti uma compaixão, vou te falar, ela tinha 46 anos de idade, eu lembrei agora. Eu tive uma compaixão dela, que eu gastei meu preciosíssimo tempo, muitas vezes com ela. Dizer, senhora, libera o perdão. Esquece esse passado, vamos viver uma nova história. A senhora vai viver uma nova história. A senhora está nova. A senhora já está divorciada há muitos anos. Jesus reconstrói sua vida, Ele lhe dá uma nova história.
Ela trincava os dentes, mas era tanto ódio, era dela, era do coração dela. E se eu insistisse, ela gritava, se alterava. Era ela. Eu não vou perdoar. Teve uma hora que eu perguntei, o que a senhora veio fazer aqui? Porque aqui é a igreja, casa de Deus, que se ministra a palavra, onde Jesus está. E Jesus é a essência do amor, que libera perdão para todo mundo. Ele está mandando a senhora perdoar, a senhora não obedece? Vocês acreditam que ela ficou com raiva de mim por eu insistir para ela liberar perdão? Ficou com raiva de mim. Tá bom, a senhora não quer me ajudar? Não quer orar para eu ficar curada? Senhora, eu não faço milagres. Eu lhe ouvi esse tempo todo. Eu estava procurando a porta por onde esse espírito maligno de enfermidade, que chama o espírito da morte, por onde ele entrou. Eu estava tentando descobrir a porta, já descobri, é o seu ódio. Ah, Deus me entende. A senhora não me entende. Senhora, eu estou lhe apontando na Bíblia. Eu não vou lhe ouvir. Vá na paz, se a senhora conseguir ter paz. Da minha parte, eu lhe abençoo. Mas se a senhora não liberar perdão, além da senhora estar perdendo a sua vida aqui na terra, tem a eternidade. Se a senhora chega lá com esse ódio no coração, como é que fica a sua salvação? Ficou com raiva de mim também. Pessoas que têm uma facilidade incrível de ficar com raiva de outras pessoas. Por que eu estou mostrando para você João 5? Porque você viu que era ele e Jesus. Ninguém podia ajudá-lo. 38 anos. Mas quando Jesus disse, levanta, toma a tua cama, anda. Para ele aquilo era impossível. Eu disse para aquela senhora, Jesus só quer ouvir da sua boca, examinando o seu coração. Libera o perdão. Pede até ajuda, Senhor, para mim é difícil, me ajuda, mas eu quero perdoar. Ela gritava, mas eu não quero. Mas eu não quero. E aí? Então Jesus disse para ele, levanta-te. Isso não seria impossível para uma pessoa paralítica, deitada numa cama há 38 anos? É que quando você faz o que Jesus te manda, o Espírito Santo age. Ele trabalha na tua vida. Diga graças a Deus. E vamos aqui então, chegar no versículo 14. Vai comigo no 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, vai comigo? Eis que já estás, vai comigo, eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa. Eita, pessoal. É tão simples, mas dá para refletir para o resto da vida. Jesus vai à noite no templo e aquele homem que foi curado pela manhã, sim, porque o primeiro movimento da água, o primeiro movimento do dia, é que as pessoas estavam curadas. À noite Jesus vai ao templo, vamos dizer, Jesus foi à noite ao templo, imagina, Jesus no culto, encontrou o homem que foi paralítico 38 anos, a quem ele se apresentou e disse, queres ficar são? Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Pá, o Espírito de Deus entrou, ele fez o que Jesus mandou, como pode? Tá bom, pega a cama, sai carregando, de noite ele vai para o templo, foi para o lugar certo, né, pessoal? Foi ou não foi? Ele podia ter ido para uma balada, né? Ah, já estou curado. Posso pular, posso dançar, posso jogar futebol. Não. Eu vou ouvir mais a palavra de Deus. Eu vou ver se eu encontro esse que me curou. Fica pertinho. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, você já está curado, não é? Você já está são. Então agora vai. Ou seja, vai viver a tua vida. Mas não peca mais. Para que não te suceda. O que aquela senhora deveria ter dito para mim? Pastora, eu entendi. A senhora está me mostrando na palavra que eu tenho que liberar um perdão de dentro do meu coração. A senhora me ajuda orando agora por mim para que o meu coração seja liberado? Eu quero. Aí eu dizia, Senhor, ajuda ela. O que ela sofreu foi sério.
Porém, mais sério é ela não liberar o perdão. Então ajuda ela. Sabe o que ia acontecer? Ela ia abrir a boca e dizer assim: Jesus, eu perdoo. Acabou. Aquele espírito perderia a força. Tem espírito maligno, tem espíritos malignos que se alimentam da força da raiva, da força do ódio, da força negativa, maligna do medo. Por isso que a Bíblia ensina tudo. Jesus é um Deus tremendo de amor. Você vê que Jesus não esperou ele gritar: Jesus, já que o Senhor chegou aqui, tem poder de cura, vem, por favor, eu não posso ir até o Senhor, se aproxima de mim. Não, Jesus foi até ele. Jesus estava fisicamente, Jesus foi até ele e se ofereceu para curá-lo. Queres ficar são? Jesus vai até ele. Você quer ficar são? Você acha que ele não faz essa pergunta a qualquer pessoa? Mas cada um tem uma história. Não é todo mundo que tem o coração ferido e magoado, mas muita gente tem. Não é muita gente que tem medo, mas muita. Não são, vamos dizer, não são todos, mas muita gente tem. Tem gente alimentando a enfermidade, alimentando o mal, alimentando o fracasso da sua vida. Começa a ouvir a palavra e Jesus logo vai cuidar, porque Ele te conhece antes de você existir, ter existido no ventre da sua mãe. Se você crê, diga graças a Deus. Mas tem que dar ouvidos. Eu sempre digo que num culto se você pensar assim, culto hoje não falou comigo, pode ter certeza que em algum momento Jesus falou só com você, porque a palavra é Jesus. E Ele sempre fala. Amém, igreja? Queres ficar são? Foi a pergunta. Objetivamente, quer ser curado. Ou seja, eu quero que você tenha saúde. Qualquer um que se aproxime de Jesus, a pergunta dele vai ser essa. Agora, o que está dentro de cada um? Quando você encontra Jesus, você se liberta. Seu espírito agora é livre. Sua alma é livre. Faça aquilo que está dentro do seu coração. E aí Jesus diz: levanta, toma a tua cama, anda. Enquanto houver dentro do coração alguma coisa que esteja contra a palavra de Deus, tem um tropeço. E você vê o desfecho da história, vem à noite, quando Jesus o encontra no templo e diz: olha aí, você já está curado, vai e não peques mais. O encontro com Jesus é uma nova história. Curve essa fronte. Jesus, o Senhor, é maravilhoso. Que imensidão de amor, que zelo, que cuidado, que simplicidade. Senhor, para o Senhor é tudo tão simples. Pessoas muitas vezes levantam gigantescos tropeços de dúvidas. Até mesmo como Tomé, como o Senhor disse a ele: não sejas incrédulo, mas crente. Senhor, nós te agradecemos. Pai, quantas enfermidades estão presas, enraizadas num coração ferido, magoado, enraivecido. E o Senhor dizendo o que tem de ser feito, o que deve ser feito. O Senhor preparado para dar uma nova história. Isso é maravilhoso. Jesus, quando contemplamos a imensidão do teu amor, do teu zelo, isso é glorioso demais. Vem agora então, Senhor, porque é neste momento que as dores vão desaparecer, que a doença, Senhor, perdeu esse corpo. Não importa a dimensão, se é algo curável pela ciência ou incurável, porque para o Senhor não há impossíveis. Opera agora, Jesus. Senhor, e a cura começa no coração, transborda na alma,
e passa pelo corpo do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus, muito obrigado. Opera agora. Opera agora, poder de Deus. É o teu momento. Jesus, muito obrigado. Diga: Senhor, eu recebo a minha cura. Não aceito as obras malignas, não aceito as obras do diabo, e esse mal vai sair agora, e ele tem de sair, porque o Senhor chegou. Diga: Jesus, muito obrigado, e é no teu nome, e esse mal sai agora, ele tem de sair, e vai sair, e sai agora, e agora, para nunca mais voltar. Diga: agora, agora, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus.